Olá, estamos começando mais um Sala de Prescrição e hoje ele vai para o mundo, porque nós vamos falar sobre a Copa do Mundo de 2026. E está aqui para comentar aquele que sabe tudo sobre Copa do Mundo. E ele já tem no nome a palavra riso, o Dr. João Riso. Então a primeira pergunta, Dr. João Riso, será que nós vamos sorrir nesta Copa do Mundo? Olá, boa pergunta. Primeiro, boa tarde, bom dia e boa noite, né, para todos. Doutor Nogueira, é muito difícil. Como colorado, eu diria que já estamos acostumados com esse padrão de torcer e sofrer, né? Mas eu acho assim, pela lógica do que a gente viu na primeira rodada, no início da segunda, né, que por sinal a segunda rodada já está, da fase classificatória já está correndo nesse instante, a gente vê que tem times muito sólidos, né, muito entrosados, né? Se a gente pegar a França, que tem há 14 anos o mesmo técnico, o mesmo padrão de jogo, as bases dos países criando, né, no bom sentido, ótimos jogadores. E um estilo de jogo, né? E a gente tem uma outra coisa que é uma diversidade muito grande. Mesmo os pequenos, entre aspas, as pequenas, seleções, hoje com por tu teres ascendentes nascidos em outros países, não precisam ser cidadão daquele país, não precisa ser cidadão, mas ter ascendentes que nasceram naquele país, tu pode jogar na seleção, né? Então muitos optaram, são ótimos jogadores, moram na França e estão jogando por Senegal, né, por Costa do Marfim. Outros jogadores, como a própria sensação, né, que toda a Copa tem, né, que a gente vai depois falar um pouco sobre ela, que é Cabo Verde. Cabo Verde, dos 26, 14 jogadores nunca moraram em Cabo Verde, né? Então, Marrocos, né? Então, se a gente pegar a maioria das seleções, elas são uma mescla de culturas, de cultura futebolística, não tem aquela raiz do país, né? E a nossa seleção, ela, na minha opinião, ela está vivendo um grande problema que é ainda fruto, talvez melhore, ainda fruto da desorganização do futebol brasileiro, que faz um ano que está aí o nosso técnico, né? Sabendo que nós tínhamos uma Copa do Mundo, o técnico anterior entregou o cargo no último dia da última Copa e fixamos um técnico, esperamos por ele, né? 3 anos. Então isso mostra o tamanho da desorganização, porque os testes que foram feitos com técnicos, né? Que foram 3 que teve antes do italiano. Sim, foi o Ramon Menezes, o Dorival Júnior e o Diniz. E de alguma forma não deram certo, não sei porquê também, né? Pois é, mas só que tem umas surpresas. O Ancelotti é o técnico mais bem pago de todas as seleções que estão na Copa. Sim. E o Ancelotti nunca treinou seleção, sempre treinou equipes. E todas as equipes que o Ancelotti treinou, elas eram diferentes. O sistema tático era diferente. Então o Ancelotti não é que nem o Guardiola, que tem um tipo de jogo, é o tic-tac, que é aquele, né, do Guardiola, né, que nem o Bielsa, que eu acho que agora tá decadente, né? Ontem
treinador do Cabo Verde até deu, no final, na entrevista, deu uma gozadinha no Bielsa. Eu não entendo muito, o Bielsa gosta muito de falar do fair play, mas na hora gol, não foi feito. Não foi feito e tal. Quer dizer, o Bielsa é um sujeito brilhante, eu acho que foi um sujeito brilhante. O Bielsa, eu vejo ele como um grande teórico do futebol, porque as seleções, é a terceira Copa do Mundo dele. E em nenhuma ele consegue passar da primeira fase. E são no seleções futebol capengas. No futebol inglês, por exemplo, o Bielsa, o maior sucesso dele é trazer o Leeds da segunda para a primeira divisão. Quer dizer, então, mas ele é como tu diz, ele é um teórico, né? Então, assim, o que surpreende é que, por exemplo, o próprio Cabo Verde, né, ele parece ontem, né, que é uma equipe que tem uma estrutura, que vai pro jogo, e o Brasil não tem. Esses dias um amigo meu me dizia uma coisa que me deixou muito deprimido. Parecia que eu estava vendo o Grêmio de si. Mas parecia, não parecia, Riso? Eu acho assim, doutor Nogueira, o brasileiro, até pelo costume que a gente tem de exigência dos nossos clubes, principalmente da Série A, e não é nada, nós somos 5 vezes campeões do mundo, né? E não é tão distante quanto é, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai é bicampeão mundial. E bicampeão olímpico. Que é antes das Copas do Mundo. Exatamente, mas tudo naquela época lá, 28... 30... 34, e 50 foram os títulos, e as Olimpíadas foram seguidas, mas foi nessas décadas aí. Então, assim, a Celeste Olímpica. O grau de exigência que se tem com Brasil e Argentina, por exemplo, é diferente. Então, nós torcedores, a gente vive, eu me lembro de ver Copa desde 1970, é uma exigência estúpida, assim, sabe? Tem que ganhar, né? Tem que ganhar a Copa. Ganhar vice-campeonato não vale. Protagonista da Copa do Mundo. Ganhar e jogar bonito. Jogar bonito. Por Porque exemplo, em 94, por exemplo, o que foi de criticada aquela seleção, né? Que era uma seleção de resultado, na verdade, né? E foi levando, foi indo... 94 é a do gol do Canidia? Não, 94 foi a nossa seleção campeã. Ah, sim, Bebeto e Romário. Que era muito... muito igual, no sentido de defende o que dá e vamos para cima. Defende o que dá e vamos para cima, joga a bola no Romário e no Bebeto e vamos resolver. Né? A gente escapou de pouco, né? Que foi aquele gol do Branco, por exemplo, né? Teve várias situações. Ontem o pessoal estava falando da questão do VAR, né? Se houvesse VAR, aquela falta, quem fez a falta, inclusive o próprio Branco confessa, e o gol do Maradona, La Mano de Dios, que é gol de mão, o gol do Maradona é em 86 no México, que ele tem o gol mais bonito, além daquele gol no mesmo jogo contra a Inglaterra, porque aquilo é uma vingança pela perda das Malvinas, né? Exatamente. Então o povo argentino, aquele jogo, o Maradona vai ser sempre um deus. O Messi nunca vai conseguir chegar perto do Maradona, porque a questão política naquele momento... E o posicionamento dele, né? O Maradona... o Maradona era um cidadão argentino. Ele vestia aquilo. Não que o Messi não seja, mas o Messi saiu da Argentina muito cedo. E o Messi tem um outro perfil, né? Que é um perfil extremamente fechado, pouco midiático, como era o Maradona. O Maradona era um cara que gostava de polemizar, né? E ele era carismático, muito por exemplo, carismático. o Tevez foi um grande jogador também. Um grande jogador. Agora eu estava vendo o Gatti falando, o Gatti está bem velhinho, o goleiro famoso, antológico, goleiro argentino, que ele diz que o Messi não é nada disso. O Messi está longe do Maradona, é incomparável, e o Ángel Di Maria é melhor que o Messi. Aí vem a paixão, né? Que é um pouco... Que aí entra essas coisas, tanto...
eu ia dizer quase religiosas, assim, que você tem, porque né? o Messi e o Ángel Di Maria, os dois são de Rosário. O Messi muito pouco jogou no New Old Boys, ele foi para Barcelona com 12, 13 anos de idade. Muito cedo. Isso. E acho que o Di Maria, acho que é do Rosário Central, né? O Rosário Central é engraçado lá. E ele voltou para lá, né? Voltou agora. E é engraçado que as camisetas, o Rosário Central é a camiseta do Boca, azul e amarelo. E o New Old Boys é a camisa do River, com aquela lista vermelha. E ontem eu vi a torcida argentina, além deles torcer para a Argentina, eles têm um grande amor aos seus clubes, né? Muito. Acho inclusive, que é bem parelho. Inclusive ontem eu vi nas entrevistas um torcedor argentino com uma camiseta do Nuevo Chicago, que é um time da segunda divisão, que é de Buenos Aires mesmo, né? E os caras surpresos com aquilo. E aí entrevistaram os torcedores do River, e o pessoal quis fazer uma brincadeira com o Boca, né? E o Boca está numa situação muito ruim atualmente, está quase falido e está mal mesmo. E aí o torcedor do River, mesmo estando lá, tudo torcendo para a gente, diz assim, com morto eu não falo. Por causa da final em Madrid, né? Isso, com morto... Desde a final de Madrid. Então, com morto a gente não fala, né? Sim. Então essas rivalidades dos clubes são muito interessantes. Mas um outro fato que está chamando a atenção é uma polêmica que se abriu agora, que é a forma de jogar. Teve um debate inclusive parece que é o Ancelotti que faz uma crítica à seleção argentina, que ela é uma seleção mais lenta. Se tu notar, se tu comparar com a França, com a Espanha, com a própria Inglaterra, é um futebol mais rápido mesmo. O futebol argentino é um futebol mais cadenciado, compassado. Mas aí eu acho que é uma crítica um pouco exagerada, porque tu depende muito do material humano que tu tem, né? O Brasil, por exemplo, o Brasil tem que jogar na correria na frente, porque assim é a característica dos... É que o Brasil não tem meio de campo, e a Argentina tem. Aqui, ó, então ela cadencia por isso, mas, por exemplo, nesse último primeiro jogo da Argentina, né? O passe do Depou pro Messi, tu não precisa correr. Ele vai correr e fazer o gol lá na frente. Então, a turma daqui... Não, Depou, aquele Sim, tem o Lo Celso, McAllister, Depou. É uma grande seleção. Os laterais são muito bons, a defesa é muito forte, o goleiro é espetacular. O Dibu Martínez é um dos melhores goleiros do mundo. Ele foi na última Copa o melhor goleiro da última Copa. Ele provocou lá os franceses, provocou todo mundo, inclusive disse que tem uma orientação para não deixar os goleiros fazer o que ele fez, e mostram, né, que ele deixava os outros nervosos. Isso é a tática dele, né? Tem, inclusive, eu aconselho o pessoal a ver, tem na Netflix, tem um documentário sobre Dibu Martínez, que vale a pena ver. A esposa dele, ela é filha de um português com um brasileiro que tem um restaurante italiano em Londres. Foi lá que ele conheceu a esposa dele, há muito tempo, quando ele tinha recém ido, com 18 anos, ele foi para o Arsenal. Mas o Scaloni, né? Porque o Scaloni, ele jogou futebol, né? Ele foi jogador. Foi da seleção. Ele é jovem. O Scaloni tem 43 anos, né? Sim. Ele jogou, sabe onde ele jogou? Ele jogou no La Coruña. Sim, ele é daquele time. Isso, ele é daquele time. Mas aí, nesse debate, o Scaloni é uma figura muito simpática, né? Sim, muito competente, né? Porque gerir aquele grupo não é fácil. Sim, porque ele era auxiliar do Sampaoli. Exato. E o Sampaoli perdeu a mão time completamente. E ele nunca tinha treinado time nenhum também. É que nem o Falcão, o Dunga aqui, né? Ele parece ser um cara muito agregador, que ouve muitos jogadores, ele se emociona muito com Não, tudo e ele ali. É muito simpático. E nesse debate com o Ancelotti, ele disse que o Ancelotti tinha razão,
que realmente o futebol argentino é mais cadenciado, mas é muito eficiente. Não, mas é isso. Ele joga com o que ele tem, né? Ele não... e são muito criativos. Não, e o primeiro jogo do Messi foi um espetáculo. Foi. O E Messi... tu vê um time... Tem uma cena que eu não me lembro se é da Copa América ou é da última Copa do Mundo, que eu nunca me esqueci, porque depois foi chamada a atenção na mídia, que era o seguinte: estava todo o time esperando não para entrar em campo, mas era para sair de dentro do vestiário. Não era nem para entrar em campo, para sair de dentro do vestiário. Aí tinha alguém filmando de dentro do vestiário. Estava todo mundo em 2 fileiras, uma de cada lado, sem sair do vestiário, esperando o Messi passar, né? Então, há uma reverência ao futebol dele. E eles sabem que eles têm que... Porque o Messi joga quase parado, né? De repente ele dá uma arrancada ou para trás ou para frente. Porque nesse jogo mostrou ele disputando bola na lateral de defesa. Não, e ele tá com 39 anos, jogando numa equipe que pouco joga, né? Porque ele tá jogando nos Estados Unidos. Sim. Todo mundo imaginou que ele estaria lá Neymar, né? Porque o Neymar... Houve crítica na Argentina a levarem ele. Houve, pouca, mas houve, né? Porque vai fazer 39 anos o mês que vem e estava jogando sem exigência, né? Isso, mas como era antes no PSG, por exemplo. Mas ele deu uma aula de futebol, né? Sim, de ocupação, colocação, de espaço. De técnica de como bater na bola, né? É uma coisa maravilhosa de ver, de olhar. Agora é o seguinte, o que eu senti prazer de ver nessa Copa? O Messi, Argentina, o nosso Mbappé, que agora muda. Segundo tempo, né? Da França foi maravilhoso. O Mbappé, né? Diz que agora não é mais legal. Como é que é? Igualité, igualité, liberté e Mbappé. Não tem fraternité. Tiraram a fraternité. Agora é Mbappé. Deu gosto de ver o Mbappé jogando. Exato. Tá. Ontem, quando entrou o Yamal. O Lamine Yamal. O espanhol. O espanhol de 18 anos. 18 anos, mal iniciou o jogo e já fez o gol. Também dá gosto de ver. Qual outro jogador? Holanda eu acho maravilhosa. A Holanda o conjunto da Holanda é aquele futebol rápido, né? Eu acho que um time que meio que se arrasta assim, mas incomoda e depois cai fora pelas tabelas é a Inglaterra. A Inglaterra vai, chega às vezes até as quartas assim, aí toma uma lambada, né? É uma coisa... E uma surpresa que eu acho que está se armando, que pode ser, vamos dizer assim, uma zebra, porque só tem 2 jogadores dos 11, a Noruega. O Haaland e tem aquele outro que alimenta ele, como é o nome do outro? Sim, eu não me lembro também. Mas ele é uma seleção, eu vi assim, uma seleção forte, bem preparada, muito disciplinada, mas aí eu acho que se pega pela frente, né? Que depende muito da sorte também, né? Mas se pega pela frente, nem vamos colocar a Argentina, tá? Mas coloca a Espanha e França. Eles são muito rápidos, muito ágeis e muito criativos, sabe? Então, eles são seleções, tanto a França quanto a Espanha, que não deixam o outro time ter a bola. É uma posse de bola absurda. E a definição, eles jogam para frente, eles jogam com a vontade de ganhar. Tá, e outra coisa é o seguinte, que a gente tem notado, por exemplo, a França comprovadamente tem 2 times. Sim, e os reservas que entrou aquele Barcola, né? Joga muito. Tá, o Olise, aquele... Né? Aquele é o craque, né? Eu acho que ele e o Mbappé vão disputar quem é o melhor da Copa. Isso, mas a França é uma grande equipe e equipe completa. Tem gente que diz que a França tem 3 times. Não sei. 2 eu digo que seriam garantidos. Então os favoritos, França, Espanha,
Argentina. Argentina. Esses são os E favoritos. Holanda. Isso. E a Alemanha? A Alemanha é uma surpresa. A Alemanha é sempre o estraga-festa, né? A Alemanha é um time que, se a gente olhar agora, ele tem... parece assim, aquele time que pré-Copa de 14. Entendeste? 2010. Então parece o time que jogou em 2010 que se prepara para ganhar em 2014. Formando as peças. Um técnico jovem. Isso. É o mais jovem da mais Copa. jovem. Então ela parece um time em formação. Diferente do Brasil, que a gente, por exemplo, a gente sabe que o Brasil seria diferente com o Estevão. Ah, sim. Né? Com o próprio Militão. São faltas que tem aí. Eu acho que são peças importantes. Eu não sinto tanta falta do Rafinha, porque acho que ele não está num bom momento. Não. Mas hoje, o que a gente tem? Tem um técnico vencedor, como eu vejo o Brasil. Nós temos um técnico vencedor em clube, mas é um cara ultra experimentado. Isto, doutor Nogueira, que o senhor citou, de ele ter um estilo de jogo para cada time que ele fez, eu acho isso bom. Na verdade, ele tem uma forma de jogar para cada jogo. Isso, ele é um cara que, se os jogadores comprarem como compram nos clubes, ele ganhou onde ele foi. Exatamente. E ganhou títulos expressivos num futebol assim, extremamente competitivo. E ele não está ansioso. Pela experiência que ele tem, o dia que ele falaram, insistiram do Endrick, ele disse, não, o Endrick é para 2030. E ele tem contrato renovado até 2030. É aí que eu digo, ele nunca vai declarar isso. Mas nas entrelinhas eu vejo assim, ó, esse Brasil não é para ganhar a Copa. Eu acho que é para ir bem, representar bem e formar a base para a próxima Copa. Sim, então vamos ver. Endrick, Ryan, Estevão, quem mais? Tem a Bremer, que está na zaga, na reserva. Nós temos aí goleiros como Hugo Souza, com outros que estão vindo. Aquele antigo goleiro que está na Europa, que era do Botafogo, né? Tem vários jogadores que estão aflorando. Agora, para nós, essa Copa eu acho muito difícil. Não, né? A maioria do pessoal, assim, claro que eu olho o jogo e torço, né? Como sempre, é tipo assim, eu torço pelo Inter. Eu acho que o Inter vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Sim, mas só que o problema é que essa frase que esse colega falou, que quando ele viu a seleção brasileira parecia o Grêmio, teve uma hora que parecia mesmo, porque não tem meio de campo, né? Então tem algumas peças, por exemplo, que estão se despedindo, né? A defesa Casemiro, também. A defesa, a gente pegou um mau momento do Bruno Guimarães, um momento de falta de confiança. Desde que ele errou o pênalti lá na final. Aquilo é terrível, cara, porque tu imagina a torcida, a direção e a mídia. Os favoritos nós já falamos, né? O Brasil, tu estava tecendo comentários, né? A defesa fraca, velha, né? A gente está com um problemão nas laterais. Eu gosto muito do Douglas Santos. Acho que joga bem na esquerda. Tá? Ele está fazendo aquele legítimo feijão com arroz muito bem feito. Temperadão e tal, que tu repete. Exatamente, tá? Everaldo então, de 70. Tudo bem. Agora na direita. Pois é, o nome dele? Seria o Danilo, né? Que tá na direita. O lá do Flamengo, né? Que já é veterano, estava jogando zagueiro. Então a gente tem umas carências e umas afirmações. Por exemplo, a gente viu que o Ryan não conseguiu jogar de nervoso, de ansioso. No primeiro jogo eu acho que ele jogou melhor. Ele entrou agora, nesse segundo ele já não... Ele não entrou no primeiro. Primeiro foi o Luiz Henrique que entrou. Sim, foi acho que no amistoso anterior ele entrou e fez gol tudo. Mas assim, Copa do Mundo, né? Então, ele e o Luiz Henrique até disse realmente que ele estava muito nervoso. Agora, o Endrick não tem esse grito. Mas o Endrick tem um problema
de super confiança. Quando ele entra, pode notar, ele é um over. Ele tá não ansioso, travado. Ele tá ansioso, quer fazer o gol dele logo. Não, mas pior que ele faz. E deram o impedimento por uma ponta de botina. Eu acho que, por exemplo, se me perguntassem, né? Se me perguntasse como é que tu escalaria o Brasil agora sem o Rafinha, eu olharia o Lyon e colocaria no lugar do Rafinha o Endrick. Eu também. O Endrick tem que jogar. Deixa o Matheus Cunha, que ele é um cara que preenche o meio campo. Entra o Endrick na direita. Deixa, claro, o Vini Júnior, né? Que é pela primeira vez está jogando na seleção. Tá jogando. E esse é o ataque. Não precisa o Luiz Henrique e o coisa se eles estão agora, ansiosos. Só que se a bola passar ali, a gente não tem confiança. Eu não tenho confiança nem no Bruno Guimarães. E o Casimiro, para mim... Eu acho que o Fabinho entrou bem. Entrou melhor. No primeiro jogo, eu acho que salvou a horta e ele deveria estar jogando. Mas assim, tem aquela velha história das escolhas, né? A gente não vive o dia a dia. Mais uma vez, o treinador é um cara hiper experimentado, né? Hiper experimentado. Diria que é do mesmo peso da gente ter pego um Guardiola da vida para treinar a seleção, né? Então, eu não vejo assim... Se eu disser assim, o Brasil tem que ser campeão, tá tudo errado. Não tem como. Né? Não vai ser. Não tem como. Né? Só se houver uma conjunção de coisas, de sorte, de acasos durante o jogo. Não, vamos dar um exemplo da Itália de 82. A Itália empatou os 3 jogos do grupo. A Itália é o concurso. Porque a Itália faz algumas coisas que aquele ano que ela ganha da França na final, também, que deu a cabeçada do Zidane, cara. Mas como é que pode, cara? Chegar na final e ganhar depois de começar a capenga. Não foi aquela que o Zidane deu uma cabeçada no Materazzi? Materazzi, né? E aqui o problema é que o Zidane estava jogando na Itália lá e eles conheciam tudo e tinha uma história lá com a irmã do Zidane. E eles ficavam buzinando. E eles fizeram de propósito, né? Mas vamos ver, 82, a Itália... 3 empates, né, no grupo, né, se classifica e depois faz aquele crime, né, que o Rossi hoje é um deus, né? Não, e o Rossi não era nem para estar na Copa. Não, ele estava preso. Isso, por causa dos jogos lá e tal. Manipulação não de era resultado. Nem para estar na Copa. Não adianta. Então, quando é para ser... 94, se olhar a fase classificatória da Itália... Era para a Itália não ter classificado. Foi no último jogo. Não, e o penúltimo. O Baggio salvou a Itália. O Baggio levou a Itália. Do último jogo da classificatória até a final, foi lances individuais. Senão a Itália não saía do lugar. Tem um dos jogos anterior à final contra a Alemanha que tem gente que diz que é um dos maiores jogos da história. E aquele jogo acabou com a capacidade emocional e física da Itália. A Itália chegou na final contra o Brasil morta. Não, e ela chegou morta, mas escapou por com um pênalti batido pelo melhor jogador. Não, mas teve outros 2 que erraram também, né? Sim, mas no Brasil também, o Márcio Santos errou. Também errou, né? Tocou no poste. Aquela Copa de 94, se a gente vai ver por qualidade, né? Era Bebeto e Romário, né? Mas o resto do time... E a de 82 é o contrário, né? A de 82 foi uma das mais bonitas que eu vi o Brasil jogar. Dava no entanto, como diz o Dunga, né? O campeão sou eu, né? E o pior é que é verdade, né? O Dunga, ele é muito esses patriotismos, essas... Sim. Até ele ficou brabo quando o pessoal tá dizendo que o Brasil tá abaixo da França, da Espanha, e ele ficou brabo, que nós não podemos... Quem disse isso foi o lateral direito.
Ele criticou o lateral da própria seleção, O Danilo, que é um jogador experiente. Não, e ele falou a e o que ele verdade. falou tá certo. Exato. E o Dunga, com aquela coisa do capitão, não pode falar isso, né? Mas não é assim, né? Hoje existe uma coisa que é a realidade. Eu acho assim, ó, essa Copa vai ser uma grande surpresa, né? E como brasileiro a gente pensa assim, tomara que eu volte aqui no programa, né? Numa outra oportunidade, diga assim, ó, errei feio. Queimei a língua. Queimei a língua, a boca, o nariz, tudo, porque o Brasil acabou de ser campeão, né? Só que eu não consigo ver material para isso. Como isso pode se materializar? Porque assim, ó, se a gente pensar, o Marrocos no primeiro tempo deixou de ganhar o jogo no primeiro tempo. Deixou de ganhar o jogo. A gente fez um gol numa jogada individual. Ponto. Depois sofremos o tempo todo. O segundo tempo melhorou um pouquinho porque ajeitou o meio-campo. O segundo jogo foi contra uma seleção extremamente limitada. Extremamente limitada. Né? E o segundo tempo do Brasil foi sofrível. Quer dizer, e 3-0 contra o Haiti, mas o Haiti é muito limitado. Mas eu quero falar de uma seleção que me impressionou, a forma de jogar, a estrutura do time, que foi a dos Estados Unidos. Eu não sei também porque ganhar do Paraguai, né? O Paraguai ele entrou nessa Copa graças ao número maior de vagas, né? Porque senão teria ficado fora. Porque o Paraguai vem numa descendente há bastante tempo. E o Brasil também, né? Porque o Brasil, quando chama atenção... Quarto, né? Não foi quinto? Agora tu me pegou, mas é quarto ou quinto. Quer dizer, então não tem o que reclamar. Mas eu achei os Estados Unidos muito bem armado. Não, os Estados Unidos eu acho que vai longe. Não, o Pochettino... Pode chegar entre as 4. O Pochettino, e tem a questão que a Copa é nos Estados Unidos. E tá pegando corpo, né? Que acabou o basquete, então agora a torcida tá abraçando. Não, né? E o Pochettino é outro técnico que chama atenção, que perguntaram para ele assim, mas não vai ter palestra antes do jogo? Palestra para quê? Diz que ele não faz aquela palestra tradicional antes do jogo. Não, os jogadores estão preparados, estão treinados. Deixa eles quietos. Não precisa isso. Vai lá, faz o que a gente treinou. E eu acho ele é argentino, né? O Pochettino. Esse e é jovem também. Um técnico promissor. E das zebras, que eu estou torcendo, amando e adorando, Costa do Marfim, né, que eu sou muito simpático, principalmente a essas torcidas africanas, né, porque eles fazem uma festa, né? Não, a festa ontem, não da Costa do Marfim, mas de Cabo Verde, na capital lá, foi uma coisa absurda. Não, uma coisa absurda, em tudo que é lugar. E são 9 ilhas, né, e tem uma ilha que não é habitada, né? E como eles falam português, né, a gente tem uma simpatia com eles. Então, as grandes zebras, creio eu que seja Costa do Marfim, que eu acho que é um futebol bonito, o Cabo Verde, que eu achei bem armado, né? As últimas surpresas africanas foi o Camarões, né? Nigéria. A Nigéria ganhou de nós, nos eliminou, né? Sim. A Nigéria nos eliminou em Olimpíada. Foi em Olimpíada? Foi Olimpíada. Não, na Copa do Mundo, não. Não, na Copa do Mundo não foi aquele jogo que o Valdomiro fez o gol? O Valdomiro fez contra o Zaire. É Zaire. Que hoje sabia que era República Democrática do Congo. O Congo não está muito bom, né? Não. Eu acho que a Costa do Marfim e o Cabo Verde. Tem a Nigéria, tem a África do Sul. A África do Sul sempre meio capenga, né? Fraco. Mas tem a outra, a do Mané. Putz, me fugiu o nome. Tem o Sané que joga na Alemanha. Tem o Mané, o Sadio Mané. Que ele perdeu um gol esses dias até. Sim. Qual é a seleção dele, do Mané? Tem o Congo, da África tá o Congo, Marrocos, Cabo Verde. O Costa do Marfim e o Egito. O Egito é África também.
E tem... África do Sul. A Nigéria não tá, Não né? tá. E tá... Eu acho que são esses. Não, né? não, tem a do Mané. Que tá me fugindo o nome. Qual é o time que joga o Mané? Não me lembro. Bom, vai vir. Daqui um pouco salta o Salta, nome, né? mas eles perderam. Eles jogaram contra quem? Senegal. Mas que time era o do Mané? Quem É o jogou Senegal. contra- Ah, é o Senegal. Senegal. Senegal, a torcida faz uma festa também, né? Os Sim, senegaleses, todos os africanos, né? É, Senegal é uma seleção bem forte. Mas eu acho assim, se fosse me perguntar quem eu acho que vai ser campeão, Argentina. Sabe? Pois é. Porque a gente viu o ano passado, na outra Copa, a Argentina era menos forte, apesar de não ter o Di Maria, né? Mas ela era menos forte do que esse ano, porque esse ano eles têm um meio-campo bem melhor do que o... Eles têm na reserva um rapaz de 19 anos chamado Nico Paz, que ele é nascido na Espanha, filho de um jogador da ex-seleção argentina. Então ele optou por jogar pela Argentina. E ele é considerado o substituto do Messi, né? Ele entrou no finalzinho do último jogo. E é extraordinário. Então, eu acho que a Argentina, que o Lo Celso, que é para mim um dos grandes jogadores argentinos... E tem aquele outro menino que joga na Inglaterra, o Enzo Fernandes. São os meninos. Então, se tu olhar a seleção argentina, tem um goleiro que na última Copa foi o melhor goleiro do mundo. Né? E ele é muito motivador, assim. Ele é muito latino. Catimbeiro. O cara tem uma zaga forte e que joga junto há muito tempo na seleção. Sim, mas aquele que bate até na sombra, o Otamendi, Sim. mas o Otamendi não está na reserva? Ah, mas os que estão jogando são muito bons. E aí tu tem laterais que apoiam e fazem cobertura, não como o Bernabé, né? São caras que realmente fazem o que tem que fazer. Ainda tem um meio-campo que, para mim, Lo Celso, Depou, McAllister é muito difícil, porque essa coisa da Argentina ser cadenciada, ela corta o protagonismo dos outros. Sim, ela baixa não deixa o outro fazer aquela correria. Não tem. Eles são... E outra coisa é garra. Isso. O que eu acho, por exemplo, o Olise realmente é um craque, mas eu acho que ele é muito mascarado. Mas o Mbappé é mascarado. O Mbappé é mascarado. Se tu pegar... Eu vi... Isso é um vídeo interessante. Eu vi a seleção francesa chegando para concentração na França, na sede da Federação Francesa. Chegando, todos os jogadores chegavam de carro e tal. Cara, era um desfile de moda e de acessórios. Não parecia jogador de futebol, sabe? Era um troço assim, tudo menos futebol. Então existe toda uma aura em cima deles. Mas só que tem um detalhe. Essa seleção francesa, ela une a França. Porque a maioria deles, por exemplo, o Olise poderia jogar por 4 países. Ele optou para jogar pela França. E a maioria deles são oriundos, né, da África, são de países árabes. Então, essa seleção francesa, ela é a unidade francesa. É uma das poucas coisas que une a França. Apesar do Mbappé ter posições políticas muito claras. Eu acho assim, a diferença está... eu não acho que tem termo de comparação entre patriotismo
e entre se entregar todo ao futebol entre Argentina e França, né? Que a gente não vê no Brasil aí também, né? Por quê? Porque o protagonista é o Neymar. Pois é, e agora isso aí, tu falou Neymar, né? O Neymar, ele é uma estrela, assim, ele tá entre a primeira, ele foi da primeira prateleira, ele não tá por questões físicas, mas agora, eu não tinha noção que as crianças adoram o Neymar. Agora o Neymar é o maior goleador da seleção brasileira, Sim. né? Quer dizer, então... tem muitos pontos positivos. O negativo é o momento atual. Mas se tu for ver, o Neymar é igual a esses franceses. O Neymar chegou lá na concentração da seleção brasileira num helicóptero dele. Só que existe, por exemplo, o Olise. O Olise, tu pode dizer, mas é um baita mascarado. É mascarado. Mas joga horrores hoje. Coloca ele em campo. Há quanto tempo o Neymar está jogando no Santos? Não jogou nada no Santos. Inclusive a torcida do Santos pega no pé. Com uma lesão há 1 mês. E já teve outras, né? Agora tem um dado interessante do Neymar. O Neymar, ele vai e discute com a torcida. Ele vai na beira ali porque ali a Vila Belmiro, aquilo é um alçapão, né? E os caras criticam ele porque o Neymar é dali, né? Então ele vai ali, ele discute. Outra coisa que tem um troço, por que as crianças amam o Neymar? Ele é muito querido com as crianças. Não, eu acho que ele tem um perfil com as crianças super bom. Agora, aí tu fica vendo assim, Copa do Mundo é momento, né? Então eu, sinceramente, de novo, eu quero vir aqui queimar a língua. Quero mesmo. Porque ele deve jogar agora. Tem que jogar. Né? Eu não sei se ele começa ou entra depois. Mas é o seguinte... Porque o que pode colocar ele no lugar do Rafinha, por exemplo. Exatamente. E a gente tem, no teu caso, tem um risco dele fazer um golaço, e ele é capaz. Sim, tem capacidade técnica. Faz um golaço, e aí já é um delírio. E a gente sabe como funciona a coisa, né? Mas quando eu digo assim que a França, né, comparada com a Argentina, para mim a Argentina é a grande candidata por causa do foco e porque tirou um peso das costas, ganhando o título. O Messi está jogando... Ela não vem com obrigação, mas é a última Copa do Messi. Isso, e o Messi está dando, assim, parece que tu vai num espetáculo. Ver o Messi jogar é um espetáculo. Quer dizer, é maravilhoso. Sim. Quer dizer, é como tu ir comprar um ingresso de um espetáculo. Quer dizer, porque futebol é um... Estavam falando, né? O jogo da Argentina é assim, tem 70% do estádio de torcedores da Argentina, né? Depois tem 20% de torcedores do Messi. Exatamente. E 10% das outras seleções. Exatamente. E dentro dessas outras seleções está Colômbia, mas eu creio assim que o Messi merece mesmo, porque ele é o grande jogador da Copa. Da Copa, né? O ascendente é o Mbappé. Mbappé e Olise. Para mim é Mbappé, Olise, e aí a gente pega o Haaland. Né? No Brasil, Vini Júnior. Então tem muitos protagonistas. Mas aí que eu acho o seguinte, né? que dentro do íntimo do jogador, da pessoa, da vaidade, o Neymar ainda deve estar dentro dele assim, eu sou o Neymar. Quer dizer, eu preciso entrar aí e mostrar para essa turma... Exato, isso pode fazer a diferença, mas aí vem o quê? Coisas que são da terra, né? Que é condição física. Isso não tem mais. E tu tem que ter o mínimo de entrosamento com os colegas. Porque senão tu vai depender de lances isolados, né? Tu tem que pegar a bola e resolver sozinho. Nem sempre isso dá. Agora... aquela velha história, tu tem que pegar a bola. Se tu tá na direita, né? Que tu é um ponteiro direito. Eu ouvi o Djalminha falar isso, né? Tu vai para cima do teu marcador 10 vezes. 9 tu não passa, mas naquela que tu passar, tu tá na cara do gol. Então tu tem que ter
a fome e a ambição. Pois, Só que a bola tem que chegar para ele 10 vezes. pois é, agora o que eu vejo na seleção brasileira é exatamente ao contrário que tu vê nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um time inferior, Exatamente. mas o Pochettino armou um time. Tem um time. O próprio Cabo Verde ontem, né, tem um jeito E quem é que combate isso? Quem combate isso é o quê? Pegar outro time que tenha conjunto e individualidade. Porque daí tu faz o quê? Conjunto contra conjunto e o individual se sobrepõe. Messi, É o Messi. né? Uma jogada de gênio. Te Jogada coloca de na gênio. cara a própria França. É O Olise, e o ele Mbappé. coloca o Mbappé na cara do Não, gol. e aí vai no banco, entra aquele Barcola, que eu nem Não, existia, tem tudo- não existia, eu nem sabia que existisse. Não, esse joga no Chelsea É. ou no PSG. PSG. PS- E é uma máquina. Esses uma times máquina. são uma máquina, né? Então, hoje não dá. Mas eu acho que a gente ainda tem potencial com o Endrick, com o Estevão, para ter jogadores melhores, jogadores do mundo. Que pode chegar naquele... Isso, e que Deus ilumine o velho Neymar, porque já não é mais menino Neymar, e que pelo menos ele consiga fazer uma daquelas suas... Que técnica ele tem. Já não são 8 jogos que ele tem que fazer, É. né? É. São 7. E agora, Quem sabe 6. e ele tem que entrar contra a Escócia e fazer um golaço, uma jogada sensacional, uma confiança. assistência. Confiança dele, né? É aquilo que tu falou do Endrick, eu acho que o Endrick é um iluminado. Esse tem o Raí, acho que sentiu o peso, o Luiz Henrique sentiu o A peso. diferença é essa. Né? E ali no meio, o Paquetá é um jogo bom, outro mais ou menos. Aquele menino do Botafogo, né, o Danilo Santos tá voando. E me chama a atenção também na Argentina, outro que jogou no Botafogo, o Almada. Titular. O Almada, agora tu vê por que o Botafogo foi campeão da Libertadores, mas tinha por quê, né? Tinha, o cara Tinha o Luiz Henrique, tinha a Almada, o Danilo, o Danilo estava no Palmeiras naquela época. O Danilo estava no Palmeiras. Então, quer dizer, é qualidade, né? Mas o que me chama mais atenção de tudo são os estádios lotadíssimos, né? E eu ouvi falar que os preços dos ingressos eram caríssimos, mas eu vejo todos os estádios lotadíssimos. Tu viu quanto é que foi a arrecadação? A arrecadação em Brasil e qual é o time que o Brasil jogou ali? O Haiti? Não, Brasil e Haiti, 48 milhões de dólares. 48 milhões. Não, de reais, desculpe. Mas mesmo assim, aqui no Brasil, as rendas quando 2 milhões, 3 no Maracanã. Quer dizer, agora o que... 48 milhões de reais. O futebol se tornou um mercado... E outra coisa, assim, um comentário sobre uma coisa que eu vi como positivo e tem muita gente criticando. Inclusive, muitos jogos são 10 minutos de vaia, que é a parada para hidratação, que nada mais é que uma parada técnica, né? E que eu acho extremamente válido. Mas tem muitos técnicos que estão criticando. Estão criticando porque não sabem usar. Pois é assim, para quem está ganhando o jogo parece ser ruim, porque tira o embalo. E para quem está perdendo é bom, porque aí reorganiza. Mas aí é aquela velha coisa, né? Te ajusta, porque um dia tu vai estar perdendo. Então, eu acho que fisicamente é bom para os jogadores. Tá muito calor, né? Para os treinadores acho excelente e para o público dá uma espichada nas pernas e sabe? Eles estão fazendo certo, põe uma música alegre, tu dá aquela espairecida, tu consegue ver ali as coisas, ver quem é que se vai mexer em alguma coisa. Então, eu acho bom isso, eu acho que é inovador. Outra coisa também é aquela troca dos 5 jogadores. Foi, né? Ótimo, porque né, renova. Para quem tem plantel que nem a França. Tu lembra quando não tinha trocas? Pois não tinha. Às vezes o cara tinha que continuar jogando. Te lembra do Beckenbauer? Não existia
troca. Tu tirando do Beckenbauer jogando enfaixado, Sim. isso foi em 74? 74 contra a Holanda, né? E outra coisa, sempre dizem que a Alemanha estraga a festa, né? Mas, por exemplo, o time da Alemanha de 74 era um timaço. Não, aí era diferente. Em 2014 era um timaço. Ah, sim, jogou Né? com Então, sobra. eles fazem assim, porque a Alemanha, se a gente lembrar, as 2 últimas Copas do Mundo, ela foi eliminada na fase de grupos. Pois é, né? Só que no Brasil, em 2014, que nos fez aquele... Por quê? Porque encerrou o ciclo. Sim, pois é, e agora tocaram 7 também nesse Curaçao, coitado do Curaçao. Mas o planejamento deles, se eles ganham essa Copa, não está no planejamento. O planejamento é a próxima. Pois é, agora por falar em planejamento, o Zico, que jogou no Japão, tá falando que o planejamento dos japoneses é ser campeão do mundo em 2050. Nem sei se vai ter Copa em 2050. Eles estão jogando muito bem. Pois é. E eles são organizados, eles estão... Essa é outra surpresa, né? O o Japão, tinha esquecido, né? O Japão está jogando bem. O jogo contra a Holanda foi... Tirei o chapéu para eles. Né? Apesar que dizem, né, que o Japão não poderia jogar a Copa do Mundo. Porque a gente nunca sabe se no segundo tempo eles não trocaram o time todo. Mas não é só... mas dizem que isso aí ocorreu mesmo, foi na estreia da Coreia, na primeira Copa, que a Coreia do Sul é que fez isso. Trocou o time todo. Trocou o time todo, né? Ninguém notou, ninguém reclamou. Né? Os caras dizem, eu não sei se eu tô marcando o defensor ou o atacante, eles ficam se mexendo, são tudo igual. Mas eu acho assim, interessante da Copa que mantém toda essa mobilização mundial, os estádios cheios, os álbuns de figurinha, que é outro sucesso, e um grande diferencial na divulgação da Copa é o Cazé TV, uma televisão por YouTube. Né? Na verdade, o Cazé TV ele é de uma empresa brasileira que já está com um grande pé internacional, que adquiriu 51% depois da última Copa, que foi um sucesso, Cazé. Foi um grande sucesso, foi uma coisa do outro mundo que aconteceu com o Cazé na última Copa. E aí eles viram a oportunidade. Existe um planejamento dentro dessa empresa, que eu não vou citar o nome porque eu não me lembro, que é a empresa detentora que manteve o Cazé como a figura principal ali. Mas, por exemplo, eles já têm o braço europeu em Portugal e é o Cristiano Ronaldo o sócio. Opa! Né? Então eles estão transmitindo já a Copa para Portugal nos mesmos moldes do Cazé TV. E o Cazé TV já vai transmitir todas as maiores ligas europeias, acabou de adquirir a Liga Inglesa para começar a transmitir já no meio do ano. E eles estão negociando, porque é a única que está transmitindo todos os jogos, adquiriu todos os jogos, e eles negociaram agora com a CBF para nos próximos 4 anos acabar com o campeonato da Série A, por exemplo, e Série B, e já começou a mexe para isso, e transformar em ligas. E é eles que... E aí sai da mão da CBF. Eles coordenam, montam os calendários, fazem tudo e vendem as transmissões. Eles vão assumir, terceirizar isso para a CBF. Então é uma coisa grandiosíssima, a gente não tem noção. É uma grande inovação, né? Tu teres um canal de YouTube com 33 milhões. Não, teve um jogo que chegou a ter 34, um outro 38. Sim, de visualizações. Não, e outra coisa, e a qualidade excelente da imagem, é outro né? tipo de transmissão. Eu acho que essa é a grande novidade, né? E outra também a manutenção, né? O Galvão Bueno ainda está vivo, né? E tá transmitindo bem lá no SBT também. Só que o problema dele é a imagem. Que é terceirizado. É uma tal de N Sports. Acho que deve ser uma empresa dele própria. Pode ser. É uma empresa... Não, é uma empresa também fora do Brasil essa. E eles foram contratados pelo SBT para transmitir
a Copa do Mundo. Agora, o que eu vejo de diferente, como narrador, eu acho que ele é o melhor mesmo, mas a imagem, né? Porque quando tu bota no 4K, né? No 4K muda, né? É o 4K, né? Então vamos ver se na próxima Copa já teremos o 8K, né? Que já existe, né? Na próxima Copa a gente vai ter eles andando pelo quarto, pela sala. É bem isso. Mas a Copa do Mundo continua a ser é o maior espetáculo. O maior espetáculo da Terra, não né? É só para o brasileiro, é para todo mundo. Não, é para todo mundo. Ontem, quando a gente viu aquela festa lá em Cabo Verde, né? Os próprios americanos estão se rendendo. Até eles, né? O futebol é um esporte. Eu acho que tem que tirar a lei do impedimento. O Arsène Wenger quer mudar. Quer que tenha mais gol. Exatamente, porque aí vai ter exigência, né? Ele quer ali na mesma linha vale. Já muda. Não, porque a base do futebol é gol, né? Então, e esse negócio do VAR tirou um pouco da graça, né? Porque tu tem que esperar, mas será que tava, não tava, né? Então parece que aquela ejaculação sem beijo, né? Fica um negócio meio fora, foi, não foi? Agora é milimétrico, né? Pois muita e tecnologia. tem um que já toca num relógio mas pelo menos o VAR deles lá é rápido, né? E essas modificações que se fez aí do escanteio, da substituição, das rapidez de bater o lateral, de coisa, eu achei muito legal. Eu acho que é tudo para fazer o espetáculo ficar mais agradável, né? Ganhar aquela cera que o brasileiro é campeão de fazer. Isso. Então, João Riso, acho que a nossa prorrogação do nosso sala de prescrição da Copa está chegando ao fim e no próximo sala Prescrição, Cláudia Fleury, teremos os classificados, né? Já teremos os classificados. Vamos ver se nós... eu gosto de ver que esses comentaristas, eles sempre erram. Sempre quando os caras perguntam quanto é que vai ser o jogo tal, né? A gente sempre erra, né? Então deverá ter alguma outra zebra aí que a gente sempre tem. E isso que é o bacana do futebol, né? Isso que é o bom, né? Isso que é o bacana. As zebras aparecem. Vamos ver Cabo Verde classificado. É isso. Eu tô torcendo pro Cabo Verde, tô torcendo pra Costa do Marfim. É aquela coisa de brasileiro, né? A gente sempre gosta dos mais fracos, dos né? Que sofrem. Dos que sofrem. Mas os uruguaios também, coitadinhos dos uruguaios, também é que nem nós. E a nossa seleção, sempre que ela não foi favorita, ela ganhou, né? Talvez, se o Neymar voltar a ser Neymar, junto com o Vini Júnior brilhando, quem sabe, o Endrick. É verdade, o Endrick eu tenho muita fé. Faz a diferença. Então, pessoal, no próximo Sala de Prescrição estaremos aqui com os classificados para os mata-mata. Aí que vai ficar bom. Quero agradecer ao João Riso. Eu que agradeço o convite. Essa conversa linda e maravilhosa, e uma conversa sem fim. E quero dizer para vocês que o João Riso, além de ser um grande médico, um grande anestesista, é um grande trompetista. E se o Brasil for campeão, ele vai vir aqui tocar o hino nacional. Vem. Tá? Vem. Viu, Cláudio Fleury? Tá prometido. Então tá prometido. Muito obrigado, uma satisfação imensa estar com vocês nesse Sala de Prescrição.